transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Você não... Vamos entrando. Muito bem, Elisângela. Vigivânia. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Você vem, vem. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor. Hoje eu não peguei as citações, não. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Para as barreiras em meu Mas abra sua Bíblia na Carta aos Coríntios. Na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12. Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Muito bem, pedindo o Espírito Santo bem forte. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Você não... Peça, vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo. Transforma minha vida. Muito bem. Quero renascer. Boa noite. Eu tenho que partilhar aqui aí todinho. Vem, Espírito Santo, Isso demora um pouquinho. transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Eu não tirei aquela vibração que eu falei que ia tirar. Jaqueline, muito bem, Jaqueline. Partilha aí conosco. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar Ah, eu tô bonito, é, Eliana? Eu tô bonito. Ela tá dizendo que eu tô bonito. Muito bem. Bem, Espírito Santo. É porque eu botei a camisa aqui do Espírito Santo hoje, né? Olha, camisa com o Espírito Santo. A gente tá
nesse seminário do Espírito Santo. Hoje vamos falar dos dons, os dons carismáticos, né? Que são também chamados dons efusos. Anota aí no seu papelzinho, depois você vai ver, né? Existem aqueles dons que nós aprendemos na nossa crisma. Quando a gente faz a preparação da crisma, daí a gente aprende lá os 7 dons, né? Os 7 dons do Espírito Santo. São chamados dons infusos. Dons infusos. E os dons chamados carismáticos são chamados efusos. Quer dizer, ele vem para ajudar você numa missão. Enquanto o outro não, é para a nossa santificação, né? Os 7 dons do Espírito Santo, que a gente aprende sempre na nossa preparação da crisma, são para a nossa santificação, para a nossa santidade de vida, nossa participação na igreja. Enquanto que os dons efusos é uma missão, né? Diante de uma situação, diante das coisas que você precisa. Então esses dons chamados carismáticos, que vem do nome charismata. O que significa o nome charismata do grego, né? Charismata, dado de graça, é dado de graça, né? Então é chamado carisma, charismata, significa dons que são dados de graça, carismas dados de graça. Então veja, anote esses nomes direitinho, porque é para você saber diferenciar. Ah, mas a gente não aprende que lá na nossa preparação da crisma, né, a gente não aprendeu que são 7 dons? Não. Aí você abre a sua carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Lá são 7 dons infusos, e eu vou mostrar a você os dons chamados carismáticos. Dons carismáticos. Tá ouvindo bem aí? Estão assistindo? Lígia Pimentel, Célia Oliveira, muito obrigado por fazer essas lives. Ela está dizendo, nos coloca mais próximo de Deus, o Espírito Santo, né? E vamos pedindo o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Maria Imaculada, Mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo, interceda por cada um de nós. Como o Espírito Santo fez maravilhas no seu seio, te conduziu toda a vida, fez você pura, imaculada. Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Nossa Senhora de Pentecostes, nossa Mãe, Mãe de Jesus, interceda por cada um de nós. Cada um desses que está buscando as coisas do Espírito. Busque as coisas do alto, diz a palavra do Senhor. Buscai as coisas do alto. Né? E nós estamos buscando essas coisas do alto. A ação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso eu te peço, Nossa Senhora, ajude a compreender, a entender e muito mais a vivenciar isso como você viveu no seu seio, no seu coração, diante dos seus olhos, em sua vida. Nossa Senhora, interceda por cada um de nós, por cada irmão, por cada irmã. Ana Botelho, lá de São Paulo, nossa irmã,
Ana Botelho, muito bem. Seja bem-vinda. Carmen Denise, né? Que cuida dos meninos lá na Pordeb, né? Sempre lembro dela. Zélia Rita, muito bem. Marília Barbosa, Angélica Silva, Gisele Maciel, que está acompanhando a gente. Tem uma irmã aqui que acompanha a gente e eu tinha ela sempre no Facebook e eu não sabia que ela está em Belo Horizonte e acompanha a gente de Belo Horizonte, né? Eu estava lendo depois e eu estava vendo. Suzy Borges, parece que é isso. Suzy Borges, o nome dela, ela nos acompanha lá de Belo Horizonte. Ligivânia Santos, Marília Barbosa, pessoas de Taquaritinga, pessoas de Santa Cruz, pessoas de Gravatá, né? Tem irmãos aqui que nos acompanham de São Paulo, Rômulo Marques também, participando conosco, lá da onde, qual é o nome da terra dele? Jussaral, né? Rômulo, lá de Jussaral. Gente aqui do bairro Jardim Panorama, aqui de Caruaru, muito bem, aqui perto da gente, né? Olha, Marília, lá de Orobó, muito bem, de Orobó. Já preguei lá no tempo da renovação carismática, no princípio. Gente de São Caetano, né? Também Edilene, é de São Paulo, né, Edilene? Muito bem, seja bem-vinda. Ligivânia Santos. Gente de todos os lugares, graças a Deus, graças a Deus. Orobó. Já preguei em como é que chama? Tabira, né? Já peguei Afogada em Gazeira, já peguei passa um lugar chamado Guaraci, chega lá num lugar, né? Tinha um irmão lá que sempre juntava as pessoas ali. Lagoa dos Gatos, né? Diversos lugares por aí, a gente ia lá, pregava, no tempo que era Dom Austragésimo, o bispo de Afogados, né? E ele permitia que a gente sentasse do lado dele na catedral e falasse com as pessoas lá, né? Sobre a renovação carismática. Uma bênção, né? Era uma bênção. Madalena, lá de Bonito, muito bem. Também a sobrinha Manuela, que está acompanhando de Passo Fundo. Olha, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né? Está participando, né, Madalena? Graças a Deus. Nossa irmã Sibirina Alves, lá de Sairé, né? Lá ligado, acho que à casa do Senhor Jesus, em Sairé, que o Senhor nos permitiu aquela casa, aquela obra linda, maravilhosa, para a glória de Deus, né? Foi a renovação carismática. Nádia também de Sairé, nossa irmã Marli de Catende, muito bem, olha, gente de todos os lugares, né? Vai pedindo esse Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria, ela que foi também para o cenáculo e ficou lá em oração, como nós vimos ontem, no 2º capítulo, né, dos Atos dos Apóstolos, né? Estavam lá todos reunidos, perseverantes na oração, juntamente, capítulo 1, junto com eles, entre eles, estava Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele, né? Eles ficaram ali em oração, capítulo 2, ficaram todos ali em oração, aguardando a promessa que Jesus havia feito. Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, mandarei sobre vós o Espírito Santo. Não se afaste da cidade, aguarda a promessa que eu fiz da parte do Pai. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui poucos dias. Até que chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio um vento impetuoso, apareceram repartidas línguas de fogo, pousaram sobre cada um deles, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe impulsionava que falasse. Estavam ali pessoas de todos os lugares. Quando abriram aquelas portas, tinha partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, cretenses e árabes, judeus e prosélitos, romanos, gente de todos os lugares estava ali. De repente ouviram aquele barulho e todos pararam. Alguns até diziam: eles estão bêbados, né? E quando disseram eles estão bêbados, Pedro abriu a porta e falou: não, isso que vocês estão vendo e ouvindo
Eles não estão bêbados, são ainda 9 horas da manhã. Mas aquele Jesus que vocês mataram, tá? Deus o ressuscitou como havia a promessa feita a Davi, que ele não viria a morte, ou melhor, não viria a corrupção na morte, mas que o Senhor ressuscitaria. E o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e é isso que vocês estão vendo e ouvindo. Olha, que vocês estão vendo e ouvindo é aquele Jesus que derramou agora o Espírito Santo que havia prometido. Tá? E aquele dia 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. Então é importante para nós que a gente não perca o fio da meada. Né? E o Espírito Santo fez neles uma obra nova. Se antes eles estavam com medo, depois desse batismo, como eu mostrei ontem aqui, desse mergulho que eles fizeram em Jesus Cristo, no Espírito Santo, criaram força, abriram as portas e começaram a anunciar com desassombro, com intrepidez a palavra de Deus. Foi isso que nós vimos, né? Daí, Paulo, instruindo a comunidade lá de Corinto, que eles não sabiam como é que fazia com esses dons que o Senhor ia derramando sobre eles. Então, Carta aos Coríntios, capítulo 12. Abra tua Bíblia na Carta aos Coríntios, capítulo 12. Vai abrindo. Tá? Nossa irmã de Sairé, Madalena, Valde Bezerros, muito bem. Bastante dos nossos irmãos de Bezerro, de Sairé. Graças a Deus. Gente de Bonito, Beth e Joana de Bonito. Boa noite. Zefinha Silva. Também gente de Caiucá, né? Caiucá é aqui, né? Tá com problema, a internet. Eu pensei que hoje ia ficar meio difícil porque choveu. Eu digo, a minha internet é de açúcar. Quando chove, derrete, né? Mas graças a Deus, eu dei ali um reset nele, né? Desliguei, deixei, por isso que atrasou até um pouquinho, né? Mas vamos em frente. Graças a Deus choveu muito, choveu bastante aqui em Caruaru no dia de hoje, né? Parece que o mundo está todo meio virado. Nunca vi chuva em abril em Caruaru, mas ultimamente o mês de abril foi marcado com muitas chuvas, né? Abriu Carta aos Coríntios, capítulo 12. Então veja. Capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, os dons carismáticos, que é chamado charismata, que é dado de graça, são chamados também dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Está aí bem firme, bem forte, não quero que vivais na ignorância. Saiba trabalhar com as ferramentas que o Senhor dá para que a gente dê testemunho. À medida que os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciaram com intrepidez, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, fizeram tantos sinais, impunham as mãos sobre os enfermos, né? E fazia tantas coisas. O que é isso, Alisson? Jesus amado. Deixa eu abaixar ali, né? Tem uns negócios aqui que de vez em quando aparecem. Bom, mas um negocinho desse atrapalha a gente, né? Então, eles impunham as mãos, muitos ficavam curados, impunham as mãos, ficavam cheios do Espírito Santo, né? Faziam o batismo no Espírito Santo. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixava levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos, a idolatria do mundo, né? Tanta idolatria que existe no mundo. Por isso vos recado, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito.
Acontecia na comunidade primitiva. Ah, não sei o que, Jesus, porque maldito o dependurado numa cruz. A lei antiga dizia, maldito o dependurado numa cruz. Era assim. Era sinal de maldição. Jesus se fez sinal de maldição para nos arrancar do poder da maldição. Mas ainda tinha pessoas na comunidade de Corinto que falavam, maldito seja, Jesus seja maldito, porque foi dependurado numa cruz. E ninguém diz aqui, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Senão sob a ação do Espírito Santo. Então vamos, meus irmãos e irmãs. Daí vem uma relação bem grande para nós da ação desse Espírito Santo. Né? Da ação desse Espírito Santo. Veja bem, eu coloquei aqui primeiro. Dom do temor do Senhor, os 7 dons infusos. Dom de piedade, dom de fortaleza, dom de prudência, espírito de conselho, dom de ciência, inteligência, sabedoria. Né? Os 7 dons. Agora, os dons efusos do Espírito Santo são dons extraordinários dados aos batizados como serviço para a evangelização. Então, você veja bem. Olha, vocês não acreditam não, mas veja ali, ó, quer ver? Ó, ele veio para aqui, meu Deus, olha, repara. Mas repara, esse gatinho, eu começo a falar aqui. Esse gato não tem jeito não. Daí, veja bem. Quais são os dons chamados carismáticos? A diversidade de dons. A diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Gente, preste atenção, até você da renovação carismática católica, que ultimamente anda misturando um pouquinho as coisas. A diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a cada um, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A diversidade de dons, o Senhor pega e me dá um relógio. Para que eu quero um relógio? Ele me dá o relógio para eu ver a hora. Né? Mas se eu não olhar a hora, então não está servindo. Se eu vejo a hora, então aí está a operação. O ministério, para eu ver a hora, mas eu tenho que ver a hora. O Senhor dá uma enxada. Para quê? Para que você trabalhe com a enxada. Para que trabalhar com a enxada? Para que você faça a obra. São diversos os dons, os ministérios são diversos, as operações são diversas. Mas é um só Espírito, um só Senhor, um só Deus que age em todos, em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A gente tinha os nossos grupos de oração e os nossos grupos de oração não é feito esses grupão de hoje que o pessoal bota um ministério lá, isso aqui, um microfone. Não, os nossos grupos começou em rodinhas. Né? Eu achava bonito que desde o princípio, quando a gente começou a conhecer a renovação carismática, muitas pessoas chegavam lá junto, Padre Jonas, na chamada Casa de Maria, que ficava em Queluz. Né? Ficava em Queluz. A capelinha era redonda, uma capelinha redonda, bonita, né? E uma sala ampla. E nessa sala cabia, acho que umas 100 pessoas ou mais.
Mas na hora de fazer oração, na hora de partilhar, ia para grupos, 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 grupos. Porque é nos grupos que vai manifestar o dom de cada um. O dom de... Não é um só que tem o dom, que vai lá na frente, que toca, que canta, que prega, que profetiza, que cura, que liberta. Não. Dentro deste corpo, as mãos são as mãos, os olhos são os olhos, a boca é a boca, o peito é o peito, as pernas são as pernas. Existem muitas partes para formar um só corpo, um só corpo. Então, todos nós temos dons conforme a necessidade. Conforme a necessidade do grupo, se manifesta o dom. Se manifesta o dom. Então, versículo 8. A um é dado, pelo Espírito, uma palavra de sabedoria. A gente está todos em oração no grupo, de repente uma pessoa. Eu queria dizer uma coisa, né? Era necessário que a gente rezasse um pouquinho mais alto. A sabedoria de Deus está pedindo que você reze em voz. É uma palavra de sabedoria. Às vezes, uma palavra que chama a atenção de uma pessoa, né? Fala assim, não, olha, é preciso que a gente tenha comportamento aqui. É preciso que a gente reze unidos. É preciso que a gente ore num só espírito. Então, a pessoa que tem esse dom de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, não é que tem sabedoria, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra. O exemplo que sempre a gente coloca, né, é Salomão. Salomão, o Senhor deu para ele uma sabedoria de tal ponto que ele ia ficar poderoso em Israel. E realmente ele ficou muito rico. Todo Israel vivia bem, até que depois ele pecou. Mais uma vez, ele agradeceu a Deus, louvando a Deus. Trouxeram uma criança, duas prostitutas, disseram assim, duas prostitutas na sabedoria, deixa eu ver aqui, na sabedoria, palavra de sabedoria, eu tirei dali, né? Então, Primeiro Reis, você pode anotar, não precisa nem abrir sua página não, né? Basta que você anote. Em Primeiro Reis, dou-te um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti e nunca haverá depois de ti. Foi o que o Senhor disse a Salomão. E Salomão agradeceu. Daí trouxeram capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Disseram, vieram duas prostitutas apresentar ao rei. Uma delas disse, ouve meu senhor, essa mulher e eu habitamos na mesma casa. E eu dei à luz junto dela, no mesmo aposento. 3 dias depois, deu também ela à luz. E daí vem dizer, e essa criança é minha, aquela criança é dela. Não, essa criança é minha, essa criança é dela. Né? Interessante que uma perdeu a criança, uma das crianças morreram e ficou uma criança, e as duas dizendo que aquela criança que ficou é a dela, aquela que ficou é dela. E Salomão parou e falou, perguntou para ela, né? Perguntou para elas, vamos fazer o seguinte, eu vou partir a criança em 2 partes, darei a metade para uma, metade para outra. Ah, mas isso é uma loucura! Mas era uma forma de Salomão testar a verdadeira mãe. Quando ele chegou e disse, vou partir a criança, você fica metade, ele fica a outra metade, ela fica com a outra metade. A mãe verdadeira logo disse, não, então dê para ela. Essa era a mãe.
A outra ficou quieta no lugar dela. Ficou logo quietinha no lugar dela, né? Então essa não é a verdadeira mãe. A verdadeira mãe é aquela que não queria que partisse a criança no meio, né? Então é uma palavra de sabedoria. Não é que Salomão ia partir a criança no meio, mas ele disse uma coisa para testar o coração de cada uma, né? Às vezes vem uma palavra de sabedoria no coração da pessoa que está em oração. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu na história, na vida de alguém que marca essa pessoa de tal forma que essa pessoa não consegue até hoje deixar que o Espírito Santo conduza. Por quê? Porque ficou uma marca negativa, né? E essa marca negativa precisa ser tirada. Precisa ser tirada. Uma palavra de sabedoria. Meus irmãos, o Senhor dá essa palavra de sabedoria. A outra, uma palavra de ciência. A palavra de ciência vai mais profundo. A ciência descobre aquilo que está no profundo das coisas. Tem uma marca negativa aí? Tem. Daí aquele que fala assim, a pessoa que está com a marca negativa, ela sofreu uma tentativa de aborto ainda no ventre da mãe. E essa pessoa vai sentir agora um calor muito grande. Olha, parte lá da raiz. A ciência vai na raiz. Se a sabedoria mostra ali um problema, a ciência mostra a raiz daquele problema. Vai lá na raiz. Né? Então, é chamado uma palavra de ciência. Aquele que vai nas profundezas daquilo que está na alma. Quantas coisas aconteceram na minha vida, né? Que às vezes eu não lembro mais, mas eu tenho uma amargura, um ressentimento, uma coisa que não me deixa ser feliz. Por quê? Porque alguma coisa marcou sua vida lá atrás. Começa a fazer oração, peça que outra pessoa lhe ajude a fazer oração. Faça oração 3, 4, 5, 10 pessoas, né? E isso vai descobrindo no profundo do nosso coração. Não é dizer eu profetizo na sua vida, me perdoe, você pode até discordar. Se alguém discordar, pode discordar. Mas esse negócio de estar dizendo assim, eu profetizo, meu Deus, eu tenho que descobrir o que é, Senhor. Eu ainda digo assim, o que é, Senhor? O que é, Senhor? Eu me lembro, nossa irmã Irene, lá de Vitória Santo Antão, né? Lucinha, quantas palavras, Lucinha, né? Às vezes vem lá do profundo, aquela marca, lá do profundo do coração. A gente lembra quando a gente caminhava com o Roberto Braille, né? O Enzo de Oliveira, a gente andava aquela turma, né? Léo, né, Léo? Também andava junto com a gente depois, chegou Léo e outras pessoas. E a gente discernia. Quantas vezes num dia de louvor, às vezes eu ia para o cantinho e perguntava, não, Jesus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor está falando? O que o Senhor está mostrando? O que o Senhor está revelando? Quantas vezes era necessário parar e perguntar, o que é, Senhor? O que o Senhor quer? Para esse povo que está aqui na frente, eu vou saber o que é melhor para esse povão que está aqui na frente. Às vezes era quadra lotada. O que é melhor para se dizer para aquele povo? O que é que aquele povo está precisando? Qual é a cura que aquele povo está precisando? A cura começa aqui dentro, a palavra começa aqui dentro, a ciência começa aqui dentro. Não é somente porque eu estou profetizando. Não. O Senhor dá profecia, o Senhor dá a palavra de ciência. Tudo é feito pelo mesmo Espírito, Ele dá. Conforme a necessidade comum. Naquele momento, Ele dá a palavra, Ele dá a ciência, Ele dá a cura. A um é dada a palavra. Vocês estão acompanhando? Versículo 7? Estão acompanhando? Versículo 8 agora, né? E palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, está dizendo aí. Severina Alves, conheceu Dona Irene, né?
nossa irmã Dona Irene, logo depois dos 50 anos da renovação carismática, no outro dia ela passou mal, né? E Jesus falou assim, você foi uma carismática, venha para a casa do Pai, né? Venha, pois é, nossa irmã Irene. E assim tantos irmãos. Márcia de Surubim, boa noite, Surubim. Muito bem. Tudo acontece pelo mesmo Espírito. O outro dom da fé, não é uma fé comum. Fé, todo mundo tem. Eu tenho fé em Deus, sim, tenho fé. Mas aquela fé de remover montanhas. Eu vou em nome de Jesus. Agora sim, eu vou em nome de Jesus, eu vou, porque vai dar certo. Isso é uma fé que remove montanhas. Né? Eu vou caminhar. Eu lembro do Nossa Senhora do Bom Conselho. Nossa Senhora do Bom Conselho ficava de um lado, né? E os mouros lutavam contra os soldados, e os soldados resistiram anos àquela guerra. Quando ficaram dois soldados, aquele quadro de Nossa Senhora saiu. E aqueles dois soldados saíram. Eles não viram, mas eles subiram montanha, eles desceram montanha, eles entraram no mar, andaram por cima do mar, somente de olho naquele quadro de Nossa Senhora, atravessaram o mar e foram do outro lado, no outro continente. Eu acredito nessas coisas, graças a Deus. Nosso Senhora do Bom Conselho, veja a história do Nosso Senhora do Bom Conselho, né? Veja bem. Sônia Figueroa, né? Saudade dos retiros. Pois é, onde a gente fazia muito esse pedido, esse clamor, esse amolecimento, né? Tira a pedra do coração, bota o coração de carne, amolece o barro para fazer um vaso novo. Muito bem. O dom da fé, a fé que remove montanha, pelo mesmo Espírito, um só é o Espírito. O outro, a graça de curar os doentes. Pelo mesmo Espírito, curar os doentes. Impõe as mãos. Aí, coloque a mão, faça oração, peça a graça. Né? O outro, de fazer milagres. Milagres é um pouquinho acima da cura. Milagre, a pessoa já não tem mais jeito. Todos os médicos já disseram, não, o câncer já tomou conta, ou isso aqui já aconteceu, não tem mais jeito. Aí você faz uma oração, de repente a pessoa faz... Ficou boa, daí o médico olha e fala assim, mas não é possível. Milagre. Aí é o dom de milagre. Né? Pelo poder da oração, pelo mesmo Espírito. Pode fazer milagre. Quantos santos? Eu não estou dizendo que o meu santinho aqui, né? O meu santinho... São Roque fazia somente o sinal da cruz, fazia o sinal da cruz e a peste ia embora. Ele que passou pela peste, ele que foi alimentado por um cachorrinho, né? E a peste corria. São Roque, rogai por nós. Né? É o grande milagre, dom de milagre. O dom de profecia. Não é hoje em dia, pessoal, eu profetizo na sua vida, eu me lembro, Emanuel, de Lucinha, né? Lucinha, essa hora, acho que ela está cuidando da criançada toda, mas Emanuel, eu lembro quase que a primeira vez que eu profetizei, eu estava dirigindo o carro, e nós orando, eu e Emanuel, dentro de um carro, fazendo oração, orando em línguas, e perto de Moreno, quem desce daqui para o Recife, indo daqui para o Recife, antes de Moreno, né, o Senhor me deu uma palavra e eu comecei a dizer, o Senhor me deu uma palavra, eu sou o Senhor que conduzo, sou eu o Senhor que faço todas as coisas, é eu que quero abrir um novo caminho, é eu que vou fazer, eu me lembro, né? É eu que vou realizar uma obra nova. E Emanuel pensava com ele, depois ele disse para mim, ele falou assim, se Miguel Anjo está profetizando e dirigindo o carro, quem está dirigindo o carro? Ele dizia assim, se Miguel Anjo está profetizando, ele não estava orando.
Se o Miguel está profetizando, quem está dirigindo o carro? Sou eu, é o Miguel Ângelo. Mas quem está profetizando é o Senhor. Né? É o Senhor. Né? E o Senhor deu uma palavra que serviu para nós dois. Serviu muito para a vida de Emanuel, serviu muito para a minha vida. E dali, quantas vezes o Senhor falava bem forte, eu sou o Senhor. Geralmente começa assim, eu sou o Senhor que falo na sua vida. Eu sou o Senhor que realizo. Eu sou o vosso Deus. Eu realizo todas as coisas. É sempre em nome da Santíssima Trindade. A profecia pode vir em nome do Pai, a profecia pode vir em nome do Filho, a profecia pode vir em nome do Espírito Santo. Né? Mas é o Senhor, não é eu, Miguel Ângelo, que profetizo na sua vida, não. Não. É o Senhor. Isso é uma coisa que os nossos irmãos criaram por aí, né? Criaram. Outras igrejas por aí, né? Criaram por aí, dizer assim, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Sei não. Não vou entrar no mérito, mas em nome de Jesus, Então, curar as doenças, fazer milagre, profetizar. Para isso existe o dom de discernimento, daí vem aqui ainda no versículo 10, vai acompanhando, versículo 10, capítulo 12 da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, né? Versículo 10 tem 3 aqui, 3 dons. Dom de milagre, dom de profecia e discernimento dos espíritos. Ah, sim, está profetizando. E tem alguma pessoa ali que fala assim, não, esse pá está dizendo em nome dele. Ou esse irmão está falando aquilo que está passando na cabeça dele. Eu não estou sentindo que é uma inspiração divina. Discernir os espíritos. O espírito humano fala. Muito espírito humano fala. Fala em nome de Deus, eu morro de medo. Né? Não use o nome de Deus em vão. Não usar o santo nome de Deus em vão. Eu prefiro não profetizar do que falar assim, eu estou em nome de Jesus. Tome cuidado. Né? Discernimento de espírito vê isso. Espírito humano, ou é o Espírito Santo mesmo que está falando? É o Espírito Santo que está usando? Ou é um espírito enganador? Um espírito enganador. O espírito do demônio. Um espírito mau. Que às vezes vem vestidinho de luz, tentando enganar aqueles que estão orando. Né? No discernimento de espíritos, espírito humano, vamos começar, espírito santo, espírito humano e o bichinho. 3 espíritos podem falar numa profecia, num dom de ciência, numa palavra de sabedoria, mas é preciso saber separar. Se estiver falando em nome, cale-se em nome de Jesus. Cale-se em nome de Jesus. Quantas vezes em grupo de oração a gente tem que mandar a pessoa calar, cale-se, em nome de Jesus, pelo sangue derramado, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, cale-se. Muitas vezes, para isso existe o discernimento de espíritos. E tudo isso acontece, primeiro dom, que eu devia começar de baixo para cima, que era mais fácil de você entender, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um vento impetuoso, apareceram repartindo a língua de fogo, pousaram sobre cada um deles e começaram todos a orar, a falar numa linguagem conforme o Espírito Santo impulsionava que falasse. Primeiro dom, primeira manifestação, primeira coisa visível, começaram a orar em línguas. Oração em línguas. Através da oração em língua que você poderá receber todos os outros dons. Para proveito comum, não para dizer eu tenho dom, eu tenho dom, eu tenho dom. Não, não.
Eu acho interessante que a parte importante é o chamado batismo no Espírito Santo. Eu já profetizei, já fiz muitas orações, muitas coisas. Nunca ninguém me chama, e eu digo assim, não me chame para impor as mãos e fazer batismo no Espírito Santo. Olha, não funciona. Eu não tenho carisma para isso. Eu não tenho. É engraçado, eu não tenho. Eu já notei, uma coisa que eu não tenho comigo, esse negócio de estar, sabe, fazendo oração para que os outros sejam batizados no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo não precisa cair no chão, não. Não precisa, não. A pessoa tem que sentir, ela tem que sentir. Não precisa repouso no Espírito. Repouso no Espírito era caso excepcional. São Paulo uma vez estava pregando numa sinagoga, né? Pregando num lugar, e no meio daquela pregação todinha uma pessoa caiu lá de cima, caiu e morreu, porque caiu lá de cima, caiu num lugar e morreu, né? Então veja que não é sempre que acontece o repouso no Espírito, não é sempre não, e nem é necessário, nem é preciso, né? Tinha uma senhora que ela repousava no Espírito, ali na comunidade, na paróquia da Assunção, né? A irmã rezava tanto com a gente, rezava, e ela aprendeu a se entregar tanto na mão do Espírito Santo, ela sempre repousava. E eu, cada vez que eu ia celebrar a missa, cada vez que eu celebrava a missa, ela fazia luft. Um dia eu fui lá, levantei ela, segurei bem firme e falei, em nome de Jesus, você não vai repousar mais durante a missa. Você não vai repousar mais durante a missa. Ela olhou para mim e falou, amém, amém, amém. E parece que não repousou mais não, né? Ou se repousava, ela repousava sentada, sem cair no chão. Porque ela caía, chamava a atenção da igreja inteira. Eu fico lembrando de Santa Teresa, como é? Santa Catarina de Sena, que estava na missa, meu filho, chamava a atenção de todo mundo. Assim, ela chamava a atenção, né? Porque ela entrava em êxtase, Discernimento, variedade das línguas. O que é o dom de língua? O dom de língua. Ah, padre, mas aquele povo lá, cada um compreendeu na sua própria língua. Quando Pedro falou, cada um entendeu na sua própria língua. É chamado xenoglosia, com X. Você quer escrever? Escreva. X, xenoglosia. Né? É xenoglosia. Aconteceu aquele fato. Aconteceu na história da igreja algumas vezes esses fatos, né? Esses fatos. A irmã Cláudia Lúcia dizendo que recebeu cura de depressão na igreja Nossa Senhora da Assunção, aqui em Cararu, né, Cláudia? É bom que dê seu testemunho, graças a Deus, graças a Deus. Então veja, aconteceu outras vezes na história da igreja, um bispo ia falar a todos aqueles bispos do mundo inteiro num concílio. E ele começou a falar o que ele achava, né, daquela doutrina. E quando ele começou a falar, cada um entendia na sua própria língua. Xenoglosia. Aqui nesse caso é chamado glossolalia, porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Anote de novo, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Porque o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, nem pedir como convém, mas ele ora através de nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Não é? E vai. Tem as pessoas que já falam assim, Yaracanda Hakaramayara, mas não precisa desse palavreado todo. Precisa não. Né? Quer dizer, mas eu não vou entrar no mérito. Né? Pode até discordar de mim, pode discordar. Mas o importante é deixar sua língua vibrar.
né? Vibrar. Ou seu coração vibrar, é o que é melhor, né? À medida que vibra o seu coração, você mergulha. Padre Jonas, ele dizia assim, vem Espírito, né? Ele dizia assim, vem Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo no dia da crisma, no batismo, e abrimos o nosso coração. É como abrir aquelas portas, que eles estavam ali com medo dos judeus, de repente abre as portas, porque o Espírito Santo fez uma obra nova. Abre, vem Espírito Santo. É interessante, tem uma passagem lá em Samuel, se você quiser. Olha, não é, parece que eu abri certo? Veja bem, em Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a maior vontade de Ana era ter um filho. Ela já estava com idade e não tinha filho. No Antigo Testamento, uma mulher que não tinha filho era uma amaldiçoada. Dizia a regra, que era uma amaldiçoada. Mas Ana levantava cedo, ia ali para um lugar de oração, onde Eli, o sacerdote, ficava. E ela entrou com o coração muito amargurado, porque ela queria ser mãe. E ali ela prostrou-se diante do Senhor e mexia com a cabeça para lá e para cá. Veja bem, Samuel capítulo 1, anote aí, Samuel capítulo 1, né? E você pode ler todo, desde o começo, depois, lá na frente. Prolongando sua oração diante do Senhor, Eli, o sacerdote Eli, observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração. Olha aí. Veja bem. Ela não falava. O sacerdote ficou olhando, ela mexia com a boca. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se movimentava os seus lábios, apenas se moviam os seus lábios, sem ouvir a voz. Eli achou que ela estava meio bicada, meio bêbada, né? Achando ébria, falou-lhe, até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar o teu vinho. Mesma coisa que disseram para os discípulos quando eles ficaram cheios do Espírito Santo. Parece que estão todos bêbados. Não foi? Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, assim que o Espírito Santo veio, diziam, não, eles estão todos cheios de mosto. Quer dizer, estão ébrios, estão cheios de vinho. Daí ela disse, não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas eu derramo a minha alma na presença do Senhor. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15 de Samuel, do primeiro livro de Samuel. Eu derramo minha alma na presença do Senhor. Coisa linda, coisa linda. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é grandeza da minha dor, da minha aflição, que me faz falar até aqui. Ele respondeu, vai-te em paz, e Deus, que o Deus de Israel te conceda o que você pede. Ela ficou grávida. Com essa bênção ainda, ela ficou grávida e nasceu quem? Samuel. Quem era Samuel? Samuel, aquele pequenininho que acordava durante a noite e foi criado ali dentro dos átrios da casa do Senhor, junto do sacerdote Eli, né? E cada vez que ele escutava Samuel, Samuel, ele saía correndo e falava, me chamou o Senhor. Não, eu não te chamei, vai dormir. Ele ia dormir, de repente ele acordava de novo, saía correndo, o Senhor me chamou. Não, não te chamei.
volta a dormir. Pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele correu, chegou lá, o sacerdote disse, é Deus que está falando com ele. E disse para ele, quando te chamar de novo, você vai responder, fala, Senhor, que teu servo escuta. Não é? Fala, Senhor. Fala, Senhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e ele não negligenciava nenhuma de suas palavras. Olha lá, versículo, tudo capítulo 3, no capítulo 3 de Samuel, ele, eis-me aqui, tu me chamas, compreendeu ele que era o Senhor quem chamava o menino, vai, torna a deitar-te, se ouvir chamar de novo, responde, falai, Senhor, vosso servo, escuta. Voltou Samuel e deitou, veio o Senhor, se pôs de novo do lado dele, chamou como outras vezes, Samuel, Samuel, ele disse, falai. Respondeu o menino, vosso servo escuta. Se tornou grande profeta Samuel, que ungiu Saul, que ungiu Davi, que ungiu reis. Então leia, é bonito, é muito bonito a gente lê isso, né? É através da oração daquela mulher que mexia seus lábios, eu derramo meu coração na presença, eu derramo, não é balalá, 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 tem gente que está mexendo na Bíblia, fazendo isso aqui, arrumando o microfone, olhando para o celular, e balalá, 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 para quê? Para quê? Não, vamos entrar em oração e pedir, né, que o Espírito fala, Senhor, como pediu Samuel, né? Meus irmãos, todos nós formamos um só corpo, vem a continuação do capítulo 12, todos nós formamos um só corpo, né? E é o Espírito que dá movimento a todo esse corpo. Nós somos a igreja. Assim como existe também, além dessa constituição espiritual, desses chamados carisma, né? Existe também a constituição da igreja. Existe o Papa, existe os bispos, existe os padres, existe os leitores, existe os catequistas, os evangelizadores, né? Os doutores da lei, ou da palavra, os grandes, no tempo da patrística, até estava falando com o bispo, o senhor gosta da patrística? Ele falou assim, quem é que vai refutar contra São Tomás de Aquino? Né? Santo Agostinho, quem é que vai refutar, quem é que vai brigar contra esses homens, né? Quem é que vai discordar deles? Então, a patrística são chamados doutores, né? Como Santa Teresa d'Ávila, como tantos outros santos, Santa Catarina de Sena, também se tornou a grande doutora, né, da igreja. Então é assim, meus irmãos, esses são os carismas apresentado na carta aos Coríntios, capítulo 12. Né? É lógico que o Espírito Santo vai fazendo uma obra nova em todos nós. Mas é preciso derramar, como disse Ana, não, eu mexo com os lábios, eu mexo com a cabeça, mas é meu coração que se derrama na presença do Senhor. É tão bom, tem gente que pergunta para mim, padre, pode deitar rezando? Meu filho, pode tomar banho, eu vi o anjo aqui, com licença dizer, eu vi o anjo, eu estava tomando banho. Né? E de repente aquele anjo lindo, maravilhoso, na frente da minha casa, uma visão na frente da minha casa. Né? Eu passei por uma perseguição horrível do maligno, e continuei firme. Quando eu estava tomando banho, aparece o anjo e diz, não, aqui nenhum mal passará mais, todo mal daqui sairá. Eu protegerei a frente, atrás e todas as laterais. Das pontinhas das asas saía gotículas de fogo. Tá? Coisa linda, quase que eu saí correndo nu de dentro do banheiro. Então, meus irmãos e irmãs, é importante para nós, né? É muito importante para nós a gente parar, fechar os olhos na presença do Senhor, Nossa Senhora, né? Nós fazemos parte desse único corpo que adentrou os céus. Jesus a cabeça, nós somos os membros.
Eu, você, cada um que é batizado, cada um que vai sendo constituído pela ação do Espírito Santo, todos nós formamos um só corpo. Jesus, a cabeça, subiu aos céus. Junto com Jesus já tantos santos que já adentraram. Nós que fazemos parte, somos partes deste corpo que já adentra, que já sonda as coisas do céu, que já escuta o céu, que escuta o Senhor falar ao nosso coração. É só compreender nesse aspecto. Então, meus irmãos e irmãs, essa carta aos Coríntios é muito interessante para a gente, mas a gente poderia falar de tantas outras coisas. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, porque diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Já vai encerrando logo, né? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende porque ele fala coisas misteriosas, segundo a ação do Espírito Santo. Floreza, uma irmã que vivia na cama, com a Bíblia assim, toda paralítica, eu sempre digo, meu testemunho, né? Ali, paralítica, ela começou a orar em línguas, ela estava orando em língua, ninguém entendia o que ela falava. Ninguém entendia. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu estava ouvindo uma pessoa orar em língua. Eu tinha vontade de correr, porque eu não sabia o que era isso. Né? Até que quando ela continuou a oração, ela não mudou a oração. De repente, através daquela oração em língua, o Senhor começou a falar para mim. O Senhor falou para mim. Daí que eu tive mais vontade de correr, o Senhor está falando para mim. Essa linguagem estranha aí está falando para mim. E eu comecei a entender, né? Então, Flávio Roberto, muito bem, Roberto Brainer, que eu falei, né? Nós caminhamos desde o princípio, né? É uma resposta, ele vai dizendo aqui, deixa eu ver se dá para eu acompanhar, porque aqui é uma resposta ao coração que se deixou possuir pelo Espírito de Deus. Sem essa entrega do coração, aquele que é hóspede da alma, né? Tem mais coisas aqui, eu não posso bater ali, se dá confusão aqui, né? Mas, assim, mas aqui eu posso, aqui. É o dom de línguas, né? É impossível, impossível, sem o dom de línguas. Então é importante para nós essa entrega constante, né? Para que o Espírito fale ao nosso ouvido, para que a gente entenda o que é um dom de palavra de sabedoria, o que é uma profecia, o que é uma palavra de ciência, o que significa o Senhor mandar você, vai ali e imponha as mãos. Né? Pedro entrando no templo, na porta formosa do templo, olhou aquele paralítico que era paralítico de nascença, olhou para o paralítico, uma coisa falou forte dentro do coração de Pedro, né? E de repente ele disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o paralítico levantou, entrou no templo, pulando, saltando e louvando a Deus, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus, né? Somente com a palavra de Pedro, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas olha para mim, ele disse, olha, quer dizer, há uma comunhão, há uma comunicação bem forte no meio de nós. A ação do Espírito Santo, há uma comunhão entre os irmãos, né? E cada um vai fazendo uma parte. Roberto que entrou aí, Roberto Brainer, né? Aí eu estava lembrando aqui, Roberto, quantas pessoas, quantos lugares nós fomos, quantos lugares nós passamos, né? Quantas coisas aconteceram, graças a Deus, tudo para a glória de Deus, né? E o que o Senhor fez. Agora mesmo uma irmã estava dizendo aqui, eu fui libertado da depressão, eu fui curado, né? Quantas coisas acontecem em nossa vida, né? Quantas coisas acontecem em nossa vida. Em nome de Jesus,
porque a obra é dele. E ele quer fazer de nós canais da sua graça. Nós somos simples canais. Lógico, quanto mais puro, quanto mais limpo, quanto mais purificado, quanto mais aberto a ação do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai fazer tantas maravilhas no meio de nós. A igreja, nossa igreja precisa disso. Dom Augusto, naquela época, Dom Augusto falava, cuidado com os exageros. Não tinha exagero nenhum, Dom Augusto. E Dom Augusto, o Monsenhor Cremildo, chegou a dar testemunho, muitas vezes, diante de Dom Augusto, diante dos padres todos, dizendo assim, mas com que amor com que as pessoas tocam no Santíssimo Sacramento, com que amor as pessoas falam com Deus. Um testemunho dado no meio dos padres, vindo dos grupos de oração, das pessoas que louvavam, das pessoas que glorificavam a Deus, das pessoas que o buscavam de coração sincero. Quantos irmãozinhos nossos, quantas irmãs passaram no meio de nós, quantas pessoas foram tocadas, e são até hoje, são catequistas, são pessoas que estão aí, pessoas que dirigem Terço dos Homens, né? Roberto parece que está com a turma lá de Terço dos Homens também, né? E quanta gente dá testemunho diante dos homens, diante das mulheres, diante das crianças, diante de tantas pessoas. É muito importante tudo isso, é preciso pedir que essa graça vá acontecendo cada vez mais, cada vez mais. Não podemos, padre, mas não tem a missa, não tem tudo, tem tudo. A missa tem tudo, sim, mas se eu me deixo, né? O sacrifício de Jesus está ali, o sacrifício de Jesus, mas ele, daquele altar, ele, não vos deixarei órfãos, mandarei sobre vós o Espírito Santo. E a gente celebra a morte, a ressurreição de Jesus e fazemos parte deste sacrifício pelo Espírito Santo. Se não, é o sacrifício de Jesus, é o sacrifício. Que tem a ver com isso, né? Você pode até dizer que tem a ver com isso, né? Mas, contudo, meus irmãos e irmãs, é o Espírito Santo, Jesus fez isso por nós, para que o Espírito Santo fosse derramado no nosso coração, para que a gente não mais vivesse para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. E ainda mais, para que vocês sejam minhas testemunhas, aqui na Capadócia, até os confins do mundo. Para que seja minha testemunha. Tem muita gente, eu vou repetir o que eu disse ontem, tem muita gente dizendo, eu tenho a graça de Deus, morrendo de pavor, morrendo de pânico, morrendo de medo de vírus, de coronavírus, de Covid-19, morrendo de pânico. Meu filho, nós fomos feitos para o alto, nós fomos feitos para Deus, nós fomos feitos para o infinito. O Senhor nos resgatou, o Senhor abriu para nós as portas do céu, o Senhor abriu para nós as portas do paraíso. Eu não tenho que ter medo de nada, não tenho que ter medo de nada, amém? Então vamos rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo que o Espírito Santo repouse cada vez mais forte no nosso coração, amém? Vamos pedindo, bem firme, bem forte. Eu abaixei que estava dando uma interferência aqui, né? Nossa irmã Maria do Socorro, Naldo, lá da comunidade Jesus Misericordioso. Hoje eu não vi aqui, Frazão. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, Diácono Emeraldo Xavier, da Casa do Senhor Jesus, Deus abençoe.
Nossa irmã Elba Lúcia. Jonathan também participou muito com a gente, bastante. Nossa irmã Helena Monteiro de Gravatal, olha, desde o começo também da renovação carismática. Nossa irmã Helena Monteiro, muito bem, Deus abençoe você, a senhora. Espírito Santo, repousa, vem Alisson, fica aqui, ó, na técnica. Espírito Santo, vamos rezar o Pai Nosso junto. repousa sobre Dione. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei no combate, sede nosso refúgio com toda cilada em si do inimigo. Instantemente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para a perdição das almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Também São Rafael, curai-nos. São Gabriel, iluminai-nos. Amém? Que o Senhor esteja no seu coração. Leia bastante essas passagens. Leia Coríntios capítulo 14 também. Tá? Leia lá a história de Ana, de Samuel, pelo menos o capítulo 1 até o capítulo 4 ali, vai vendo que bonito lê Samuel, né? E também amanhã nós vamos falar sobre o que isso vai acontecendo, os frutos, as condições que é preciso para que eu realmente tenha essa ação do Espírito Santo, as condições e o que isso produz, os frutos que isso produz na igreja e na minha vida, na minha casa, na minha família. Né? Eu sei que o Senhor vai fazer ainda maravilha no meio de nós e vai afastar todo o poder do mal. Que São Roque, né? Aquele que sempre está intercedendo por nós, deixa eu colocar aqui um pouquinho. Oh, Jesus! Né? Que São Roque afaste do meio de nós toda essa pandemia. Eu peço pela intercessão dele, ele que enfrentou a peste negra, né? Que ele afaste do meio de nós também toda essa peste que assola a nossa terra, que muitas vezes faz muita gente ficar com medo. Mas não tenha medo, não tenha medo. E também não saia de casa não, né? Às vezes estão aí com umas ideias, por aí. Não, meu filho, não. Hoje, bezerro misericórdia, meu Deus do céu. O que é aquilo na porta da caixa? Fechou uma rua de tanta gente no meio da rua. Pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso. Para que você quer essa agonia para receber? Do jeito que quer receber, do jeito que vai receber. Receber para quê? Para pagar caixão? Misericórdia, 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 Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Né? Confie em Deus, confie no Senhor. Não se deixa levar para essas coisas. Né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, revele para ti a sua face e dê a sua paz. Pela intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. traz
Espírito Santo, Venância, repousa, já vocês.